Olá, navegantes e tripulantes da Arca. Olá, os nossos membros do grupo Ação Santa Mônica, né? Uma das ações extrajudiciais que a Arca Rádio Web entrou para um grupo de moradores no bairro residencial aqui de Araras que tem sofrido um verdadeiro descaso da administração pública municipal, né? Você também que está chegando no nosso canal do YouTube pela primeira vez através desse vídeo. Qual que é o objetivo dessa pequena abordagem através desse vídeo? Comentar alguns assuntos relacionados à rede social. Eu estou começando a acreditar que aplicativos como o WhatsApp estejam com algum tipo de filtro, onde, mesmo você tendo um grupo de pessoas completamente em sintonia, seguindo o mesmo objetivo, algumas mensagens chegam para uns e não chegam para outros, são filtradas de alguma forma. Por que eu estou dizendo isso? Durante os 2 dias mais ou menos, eu comentei no grupo a respeito de uma medida que eu acho um verdadeiro descalabro, um verdadeiro absurdo. Qual foi essa medida? A iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de entronizar, ou seja, dar o trono, né, para um instrumento do candomblé conhecido como Oxê de Xangô, ou seja, uma machadinha de 2 lados que simboliza a justiça no candomblé. Gente, o Estado é laico. Até esses dias atrás tinha um mimimi aí a respeito de crucifixo em repartição pública. Agora você pega a mais alta corte do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça responsável pelos julgamentos em segunda instância, depois daqui é só Brasília, né? Você pega a mais alta corte do Estado de São Paulo, o Estado que viu surgir o PCC, o Estado que tem lá os seus problemas, a gente sabe, e você dá o trono desse tribunal para uma entidade do candomblé. Olha, nada contra nossos irmãos das religiões africanas, mas eu desafio vocês. Me traga um único país africano que foi para frente reverenciando essas entidades. Só me diz um país. Eu vou primeiro me mudar para lá. Porque com certeza qualquer país estaria melhor do que o Brasil, governado por esse bêbado, né? Desse narcotraficante, narcoterrorista internacional chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Então, me fala um país da África seguidor do candomblé, da quimbanda, da macumba, ou aqui da América Central, voodoo. Você tem ali o Caribe, né? Tem verdadeiros paraísos para onde vão cruzeiros, para onde são destino turístico. Mas se tem um lugar lá chamado Haiti, tem 2 partes do Haiti. Vamos dizer assim, tem o Haiti do Norte e o Haiti do Sul. Uma é parada de navio transatlântico. O outro, que é dedicado a voodoo, vai lá ver o que aconteceu. Teve terremoto que matou até militar do exército brasileiro lá. O nosso querido governador passou por lá, pelo Haiti. O capitão engenheiro, hoje governador do estado de São Paulo. Tarcísio, né? Pois é, gente. Então eu não tenho nada contra. Aliás, na minha Bíblia está escrito assim: no fim dos tempos, a fé iria se esfriar. A Bíblia fala que no fim dos tempos é assim. Jesus aconselhou: aquele que é bom seja ainda melhor, e aquele que é mal seja ainda pior. Eu não estou falando que eu sou bom ou que eu sou mal, porque o bom nunca vale nada na boca de quem não presta. Então, são 2 lados brigando, que nem esse Machadinho fala, corta para os 2 lados, né? O lado de lá vai atacar o lado de cá. O lado de cá, esse que é o lado certo, aquele é o errado. Virou o mesmo discurso, só muda a cor. É Palmeiras contra Corinthians, é Flamengo contra Fluminense. É esse
oba-oba que é essa polarização, né? Eu não tenho nada contra nenhuma religião. Eu acho que elas têm mais que fazer o que tem que fazer. Agora, o que nós precisamos diferenciar é o seguinte: no cristianismo, Deus se fez oferta por nós através do seu Filho Jesus Cristo. Ele foi imolado na cruz como sacrifício em nosso lugar. Essas entidades são territorialistas e se alimentam de sacrifícios. Tudo que se quer lá nessas religiões é sacrifício. E quando a entidade está pequenininha, quando aquele grupo de espíritos que comanda aquela região são poucos, gato, cachorro, serve. Eles se conformam com gato e cachorro, uma cabra. Mas à medida que a coisa vai crescendo, as ambições também vão crescendo, eles não vão se contentando mais com pouca coisa. Chega num ponto em que o sacrifício é o povo do lugar. O sacerdote, ele serve a entidade, ele pega o povo e joga para a entidade se alimentar. Ele acha que ele tem algum benefício, mas quando acabou tudo lá, ele também é tragado. Então não tem nada que se possa esperar de quem pratica esse tipo de religião, a não ser servir como sacrifício. Mas na cabeça deles, eles acham que está tudo bem, que está tudo certo. Tô vendo aqui, ó, sacerdotisa Ana Lu, mãe Ana Lu. Ela afirma aqui no YouTube que tem 24 pactos satânicos. Um deles, para aumentar o poder da clarividência, ela comeu carne humana. Olha a vozinha dela, nem vou mostrar a imagem, vou pôr a vozinha dela para vocês escutar aqui, ó. Esse negócio do 3 Atlas vai vir pra Terra mesmo? Você consegue ver isso? Estão falando muito isso, né? Dos extraterrestres, tudo. Não, eles já estão aqui. Já estão? Olha lá, os extraterrestres já estão aqui. Cansei de falar isso. Alien é nome novo para demônio antigo. A Bíblia fala quem são os extraterrestres. Lúcifer foi lançado para a Terra com a terça parte dos anjos. Gente, quando você fala em terça parte, você está falando de um número real conhecido, um número limitado. Que número é esse, Marcelo? Eu não tenho a menor ideia. Eu sou profeta, eu não sou adivinho. Esse número Deus é que sabe. Eu não sei se é 1000, se é milhão. Mas você não fala 30% do infinito, porque 30% do infinito é a mesma coisa que 90% do infinito, que 1% do infinito é infinito também. Você não tira porcentagem do que é infinito. Porcentagem do infinito é infinita. Agora, quando você fala 30%, a terça parte, você conhece o número dos anjos que caíram. Então são eles que são os extraterrestres, daqui que eles não são. E eles foram jogados aqui, vieram exilados, vieram para praticar o mal. E eles cada um caíram num lugar. E cada um foi adorado como Deus num lugar. E eles vão dominando, atraindo pessoas e pegando as ofertas. Eles se alimentam disso. Se alimentam da energia, do sacrifício, do ritual, do sofrimento. Essa mesma mocinha aqui, a mãe Ana Lu, ela fez o pacto de sangue pro Toguro aí ficar milionário. E esses dias repercutiu o próprio Toguro contando que ele teve um pesadelo horrível com tudo aquele tripa, sangue, a entidade que deu a fortuna para ele, que ele agora diz que é empresário, comprou não sei o que, tem uma cobertura em Moema. Eu nem sei quem é esse Toguro, vocês que curtem funk, essas coisas devem conhecer. Tá, aí ela veio explicar por que ele teve aquele sonho, por que ele gravou isso. É porque ele não pagou o trabalho. Um trabalho espiritual de sacrifício humano, sacrifício de sangue, custa 100, 200 mil reais. Para mais, depende do que você quer. Você quer ser um astro do rap? Teve esses dias ela falando aí de uma mocinha. Não, ela não, desculpa, foi aquele... ex-satanista que na época do PT fazia campanha até pro PT, amigo do Daniel Mastral, como é que é o nome dele? O Vanilla, agora ele se converteu também, Vic Vanilla. Ele disse que fez um trabalho para uma mocinha lá que era garota de programa na Inglaterra, na Itália, queria fazer job.
E ela gastou 150 mil em São Paulo com um trabalho de magia negra. Ah, eu não acredito em nada disso. Tá, criança, não importa se você acredita ou deixa de acreditar. Eles acreditam. Ou você está achando que para ser senador da República, deputado federal, é só ir ali na Zona Leste e enterrar um cachorro? Ah, vou ali no Pai Chico, não sei das quantas, ele vai enterrar um cachorro na sexta-feira lá na Encruzilhada, eu vou virar deputado federal. Não é assim. Custa um pouquinho mais caro e é outro tipo de animal que ele quer. Outro tipo de sacrifício. Você pode não acreditar nisso, mas vai perguntar para coveiros em cemitério quanto roubo de crânio de ossada tem. Vê quantas crianças estão desaparecendo no Brasil. Você não acredita nisso, mas eles acreditam. Isso é uma indústria milionária e está atraindo cada vez mais adeptos, seguidores. Olha a quantidade de igreja satânica, luciferiana que está inaugurando. Estátua de Lúcifer de 5 metros. O povo está achando bonito. O povo está achando que é maravilhoso. Essa mocinha aí, a Ana Lu, ela fala que ela já viu para onde ela vai. Ela chama Lúcifer de pai dela. E ela fala que Lúcifer é um pai maravilhoso, que ele tem tipo uma Disneylândia lá, que ela é sombria sim, e bem vermelha, mas que é a Disneylândia do sexo, da orgia e do prazer. Que ela vai para lá, que lá se pode tudo. E os jovens estão comprando essa ideia de que eles vão fazer trabalho, pagar caro para fazer trabalho, vender a alma para Lúcifer, que depois eles vão para uma rave eterna lá na Disneylândia do capiroto. Então, o que eu posso fazer? Eu sou a voz do que clama no deserto. A gente fala, alerta, expõe, desenha, explica o desenho, mas ninguém quer servir o Jesus Cristo que eu sirvo. Estão indo atrás do que é fácil. Agora, eu avisei antes de acontecer o furacão lá no Paraná. 4 horas antes eu estava falando que era um furacão categoria 2 ou 3. E hoje, 3 dias depois, a imprensa está falando que os ventos de 350 km por hora colocam ele na categoria 2 ou 3. Nunca teve isso no Brasil. Não estamos falando de cidadezinha com telhado de madeira que teve ali a sua cobertura arrancada por uma ventania. Nós estamos falando de prédios, de alicerce, de tijolo. 90% da cidade foi levada pelos ventos. Nunca teve isso no Brasil. Eu avisei, eu gravei um vídeo falando. Você que não acredita é o culpado do que está acontecendo. Porque a Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos e palavras, atos e omissões. Quem comete o ato peca, e quem se omite e não faz nada para impedir aquele ato, peca 2 vezes mais. Então, esses demônios são territorialistas, legalistas, e Deus, que é o juiz supremo, ele é fiel à lei que ele mesmo instituiu aqui. Se o diabo vai lá diante de Deus e pede autorização para pegar aquela oferenda que está consagrada a ele, não vai ser Deus que vai impedir. Então a mesma sorte que nós vemos os países da África, o Haiti, passarem por ela, nós vamos passar pela mesma sorte, né? Nós estamos nos entregando como oferenda viva para entidades do candomblé. E eles vão fazer o que sabem fazer de melhor, tragar e consumir a oferta. Viu, oferenda? Você acha que você é o que além de oferenda nessa equação? Parabéns! Tá dando super certo! Uhul! Continue assim! Vai em frente! Olha o Rio Grande do Sul, eu falei nesse mesmo vídeo. O Rio Grande do Sul deixou de existir como estado. O lugar que mais tem terreiro de macumba e de candomblé no Brasil, mais do que em Salvador, que também é outro exemplo de prosperidade para a nação. Tá dando super certo. Eu quero cumprimentar todos os adeptos do candomblé e da umbanda, porque vocês estão mostrando o que nós do evangelho não temos: eficiência e coerência com a mensagem que pregam.
vocês estão conseguindo fazer acontecer aquilo que nós aqui no Evangelho não conseguimos fazer a nossa parte. E isso eu acho louvável, eu acho que tem o mérito. Parabéns para vocês que estão conseguindo transformar o Brasil numa oferenda para entidades e que vai levar o Brasil para a mesma sorte que todos os países da África que exportaram isso para o mundo tiveram. Um lugar de oferendas. E oferenda só serve para ser sacrificada e destruída. Não é para ela viver em paz, abundância, riqueza, saúde. Não. Parabéns. Continue assim. É só o começo. Rio Grande do Sul, fora do mapa. Agora o Paraná. O que teve no Paraná, falando em justiça? Não foi lá que teve a República de Curitiba? Não foi lá que teve a Operação Lava Jato? Quando se tentou combater um sistema podre, bandido, olha lá, o sistema foi lá e cagou no tribunal do Moro, cagou na justiça e agora entronizou uma macumba aqui no TJ. Já tem um capiroto lá no STF. Ó, parabéns, tá dando super certo. Eu aqui, ó, só na torcida por vocês. E como eu costumo dizer, segue o baile.